E aí galera, aqui é Márcio Fuber e esse é o canal Nos Trilhos do Dixieland. Para quem não me conhece, sou formado técnico em piano e em licenciatura em música. Venho desde 2012 pesquisando alguns subgêneros do jazz, principalmente o jazz manouche e o jazz Dixieland. E eu venho através desse canal tentar mostrar um pouquinho dessas coisas que eu venho aprendendo e a gente poder trocar um pouco dessas informações e levá-las adiante. Em primeiro lugar, vocês devem estar se perguntando: o que é o Dixieland? O Dixieland é considerado o primeiro subgênero de jazz surgido no início do século XX, no sul dos Estados Unidos, na cidade de New Orleans. New Orleans era um grande porto marítimo da época que abrigava muitos ex-escravos, que trouxeram de herança as work songs e as field hollers, que eram cantos entoados durante o seu trabalho nas plantações, ora por comunicação ou simplesmente por lamento, e é uma das principais origens, inclusive, do blues. Além dessa influência negra e africana, teve também a influência branca, europeia, principalmente das marchas e das danças da época, como valsas e polcas. E dessa fusão culminou o jazz. Essa fusão se expressava durante as marchas, desfiles e festas que aconteciam na cidade. E por essa influência das bandas marciais, o jazz acabou adotando os instrumentos de sopro como instrumentação principal desse estilo. Uma das principais características do jazz é o improviso. E uma das principais características do Dixieland é o improviso simultâneo. O improviso são melodias criadas durante a execução de uma música de forma espontânea. Muitas vezes o improvisador utiliza frases que ele vem estudando, ou escalas, ou simplesmente surgem de alguma forma espontânea. E o improviso simultâneo seriam vários músicos fazendo essa improvisação ao mesmo tempo. Complicado. E esse é o Dixieland. Nessa época, já eram tocados nos bares e clubes o blues e o ragtime. O blues, sendo um estilo mais antigo, ele tem uma influência direta das work songs e das field hollers. Já o ragtime, além dessa influência negra e africana, ela pegou muito da influência das marchas. Então, o que ela acabou mudando e inclusive influenciando o jazz foi da criação do rag, também chamado como swing. Esse swing do ragtime, ele era feito através de síncope. A síncope é como se fossem ligações de notas com acentuações diferentes. Enquanto a mão esquerda se seguia um ritmo reto, como tum tcha, tum tcha, tum tcha, na mão direita se fazia essas quebras, o tum 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 tum. Essa diferença de acentuação entre a mão direita e a esquerda, ela causava esse efeito de swing ou de rag, que é conhecido na linguagem musical como a síncope. Muito presente, inclusive, na música brasileira, que é uma das músicas mais sincopadas que existe. Os sons de origem negra e africana, eles não eram aceitos nas salas de concerto, porque apesar da abolição da escravatura já ter acontecido, isso não significou que os negros não sofressem preconceito e continuassem sendo vistos como escravos, ou como uma classe inferior, que servia apenas para o trabalho e mão de obra. Isso fez com que um dos grandes difusores desse estilo acabasse sendo as zonas de meretrício, onde acontecia a prostituição legal, e a mais famosa delas ficou conhecida como Starville. E essas zonas onde aconteciam essas apresentações do ragtime, do blues e do jazz, elas acabaram se tornando grandes difusores do estilo. Durante o período de 1920 e 1933, aconteceu nos Estados Unidos a chamada Lei Seca, onde a venda de bebidas alcoólicas foi proibida. Exceto se ninguém soubesse. Aí pode. Mas não pode. Mas pode. Com isso, surgiram os clubes clandestinos, que nessa história é o segundo grande difusor do jazz. E, inclusive, isso contribuiu para que o jazz tivesse uma reputação de imoral. Meretrício e clube clandestino vendendo bebida ilegal. Eu acho que não era muito bem aceito. E nesses clubes eles faziam as chamadas jams. Jam significa Jazz After Midnight. É jazz depois da meia-noite, que era quando acabavam os horários comerciais e os clubes clandestinos realmente abriam para que os músicos pudessem se juntar. E geralmente eles estavam vindo de trabalhos, então por isso que acabava tendo que ser tarde, porque eles tocavam já em alguns bares até uma certa hora, e depois dessa hora que eles acabavam se reunindo para poder mostrar e experimentar junto com outros músicos o que eles vinham estudando, compondo, criando, fazendo com a música, com seu sentimento, com essa mistura que estava acontecendo e esse fervo, né, que estava acontecendo na época. Esses clubes de jazz, inclusive, acontecem até hoje em vários lugares do mundo, porque ali por volta dos anos 30, os músicos de jazz já começaram a migrar para outros continentes, inclusive indo para a Europa, onde influenciou também alguns músicos ciganos, que criaram um estilo de jazz, hoje em dia conhecido como jazz manouche,
ou jazz cigano. Isso é mais ou menos um panorama geral do que estava acontecendo nesse surgimento do Dixieland no início do século XX. Porém, se a gente for pensar um pouquinho anterior a isso, eu digo um pouquinho, mas eu quis dizer uns 100 anos, mais ou menos, que é no início do século XIX, que é quando começou a acontecer a fusão da marcha com a sonoridade negra. E isso aconteceu através de sátiras, porque nos desfiles e festas de rua, além da apresentação dos brancos, os negros faziam sátiras dessas apresentações. Utilizando a vestimenta dos brancos, a forma deles se mexerem, utensílios, cartolas, chapéus, eles dançavam e brincavam com a sonoridade e com a forma como os brancos faziam a música. Reza a lenda que essas sátiras competiam entre si, e a premiação para melhor delas era um pedaço de bolo. Por isso, Cake Walk, caminhada do bolo. Essa prática acabou com o tempo se tornando um show de entretenimento, conhecido como minstrel shows. Essas apresentações, elas vinham carregadas de música, e a estética que acompanhava esses shows eram geralmente os negros pintados com a cara de preto, fazendo contornos brancos nos olhos e na boca. Esses minstrel shows, eles duraram algum tempo, até surgir no seu lugar um outro tipo de entretenimento, um outro show de entretenimento, chamados de vaudeville. Então galera, por enquanto é isso. Esse foi um panorama geral de algumas informações que estavam acontecendo durante o surgimento do jazz, alguma perspectiva histórica de como ele começou a ser criado, como começou essa fusão da música negra e música branca. Quero deixar a indicação de um livro, que é um livro que eu tô lendo, também para me basear nas informações que eu venho trazer um pouco para vocês, que se chama A História Social do Jazz, do Hobsbawm, com prefácio do Luiz Fernando Veríssimo. É um livro muito bacana, que conta não só a história crua, mas essa perspectiva social do jazz, que é fundamental para o entendimento do surgimento do estilo, desde a ocupação do lugar, da segregação, da abolição, da junção, da resistência de ideais que estavam circundando na época nos Estados Unidos. Então galera, é isso. Dá um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal que a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre esse surgimento, trocar essas ideias e aprender muito com o jazz.